Todos me questionaram, quando eu terminei aqui o orquidário, como é que foi que eu fiz essa arrumação aqui, né? Deixei isso tudo padronizado. De que maneira que a gente pode fazer para ficar dessa forma, padronizado? E qual o sentido de ter um orquidário nesse tipo de padrão? Tudo isso eu vou explicar para você aqui agora. Você vai aprender como padronizar dessa forma e por que deveria de fazê-lo. Beleza, então vamos falar um pouquinho dessa organização aqui. É preciso entender que essa organização ela foi feita para que a gente pudesse primeira coisa, é ganhar espaço. Né? Então eu estou falando de um orquidário que eu precisava ganhar espaço. Se eu não tenho essas plantas ao alto, certo? Eu teria que ter embaixo em bancadas. E eu não tenho espaço para colocar todas essas plantas em bancadas. Então isso limitaria também as quantidades de plantas que eu poderia ter no meu orquidário. Respondendo a primeira pergunta, né, o porquê coloquei para cima, o porquê que tem essa estrutura em cima, é justamente por conta do espaço. A segunda situação é a organização. E nós temos que partir da premissa das questões de luminosidade que cada gênero, cada espécie exige. Então, quando nós falamos também desse critério de ter plantas mais ao alto e tal, também é respeitando essa pirâmide de iluminação que cada uma dessas plantas precisam para que possam florescer bem. Aqui eu tenho uma questão na qual eu quero que você preste bastante atenção, porque se você está pensando em copiar e fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui no meu orquidário e mostrando para vocês, vocês têm que ter muito cuidado. Porque eu fiz dessa forma devido a ter, tanto na minha lateral aqui, à minha esquerda como à minha direita, muros altos que impedem do sol chegar completamente no meu orquidário durante todo o período do dia. Então, essa forma que eu encontrei, além de me abrir espaço, também foi uma forma de encontrar melhor pontos de luminosidade para cada planta que eu precisava que recebesse essa luz. E com isso, eu coloco ela mais próximo da minha tela. Aqui eu tenho uma tela da Freshnet, né, que é de 50%, que a altura desse orquidário tem 3 metros, né, então ele tem 3,10 metros ali. E com isso eu coloco essas plantas a 80 centímetros próximo dessa tela de sombreamento. E fazer de repente essa mesma situação, usar essa mesma ideia para o seu orquidário, né, para a sua casa, talvez não fosse assim muito interessante, porque você pode não ter esses muros que impedem a luz entrar, e aí pode ser que seja um excesso de luminosidade. Essas plantas próximo da tela, pode ser que você venha a encontrar queimaduras ou amarelamentos, né, por excesso de luz nas suas orquídeas. Então já expliquei para vocês que o fato de eu ter feito dessa forma foi por conta de espaço e também para atender a questão de luminosidade. E agora o terceiro ponto é aquele que também se fala da estética e do capricho. E eu vou mostrar para vocês o quão isso é difícil de ser feito, né, para que você tenha tudo assim alinhado e tal, para que você saiba, se você for fazer, você vai ter bastante trabalho. Mas no final, compensa muito. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. Bom, pessoal, eu não vou subir aqui em cima, né, porque é mais alto. Vou mostrar essas plantas que eu deixei um pouco mais baixa para que vocês possam ver. Bom, é fácil de vocês verem aqui que eu tenho esse arame, né? E cada arame que se coloca, nós temos, por exemplo, um vaso, esse suporte. Esse suporte, ele tem um determinado tamanho, né? Que pode ser diferente desse outro suporte, ó. E né? Só para vocês verem como isso é complicado. Colocando vaso a vaso, um do lado do outro, é possível você ver que tem uma diferença, né, entre esse suporte com esse. Esse é maior, esse é menor. Quando nós vamos pendurar essas plantas ali, você vai ter que colocar arame medindo, né, o arame para cada uma dessas situações, porque aqui, ó, você vê que ele está aqui, eu vou colocar o outro, ele vai ficar alinhadinho, porque eu já cortei igual, né? Então, ó, eles estão alinhados. Veja que se eu inverter, como isso já vai mudar, como essa organização já fica outra. Aqui ela vai ficar mais, aqui vai ficar mais alta, aqui vai ficar mais baixa.
Olha só como isso muda. Então a maior dificuldade de você fazer você arrumar o seu orquidário dessa forma caprichosa, alinhado, vasos, né? Não digo que você vai fazer milimetricamente tudo na mesma altura, mas para que fique uma coisa agradável, bonita aos olhos, vai ser trabalhoso. Porque você vai ser, vamos supor que aqui eu fiz esse vaso e eu vou dar sequência seguindo essa altura aqui. Eu teria que pegar esse arame, subir, medir, cortar, aí talvez fique um pouco mais alto. Aí você tem que fazer um araminho pequenininho para colocar, para descer. Isso tudo foi feito com mais de 600 plantas que estão acima da minha cabeça. Também quero aproveitar esse vão que está aqui em cima, para que vocês possam ver, de que eu usei aquela malha de construção para ser justamente, né, essa base da estrutura na qual eu comecei a dependurar as orquídeas. Então eu fiz a estrutura de aço em cima e usei essa malha, certo? Usei aqui a malha 10x10, tá? Caso você queira essa referência também, foi usada uma malha de 10x10 soldado nos ferros aqui e me deu a possibilidade então de fazer o ajuste dessa aramação que eu fiz aqui. E a minha recomendação também, né, é que você tenha espaço. Veja aqui, eu tenho um espaçamento entre esses vasos, né? Ele tem pelo menos aqui um palmo ou 4 dedos entre um vaso e outro. Isso também é super importante pelas questões que nós já sabemos. Tanto da questão de luminosidade, né, para que possa entrar o espaço, para que possa entrar luz suficiente no vaso e um não ficar cobrindo o outro, né? Assim também como por questões de pragas e às vezes de fungos. Se você tem um ataque, por exemplo, de fungo numa planta, ela próximas, todas elas ali agarradinhas, uma perto da outra, você vai passar, né, esse problema através de uma régua, até de água de chuva, muito mais rápido um vaso para o outro. Um ataque de pragas fica fácil de uma cochonilha andar de um vaso para o outro. Então ter os espaçamentos também é algo que você deve respeitar no momento que você for fazer o critério de arrumar o seu orquidário nesse mesmo padrão que eu fiz aqui. Posso afirmar para vocês que eu vim mexendo nesse orquidário, né? Vocês que estão acompanhando o canal há mais tempo, sabendo que a estrutura baixou, precisei refazer o orquidário e tal. Eu teria acabado esse orquidário, talvez com 40 dias de antecedência, se eu não tivesse feito da forma que eu fiz aqui, né? Nessa forma estruturada, nesse padrão, para que eu pudesse ter justamente a organização, essa estética um pouco mais ajustada e principalmente a qualidade de luz que cada uma das minhas orquídeas precisava. Então, se eu não tivesse feito nestes ajustes, porque eu não precisava ser metódico na hora de colocar uma orquídea lá em cima, podia ter uma diferença, uma para baixo, outra para cima, eu atenderia a luz dela. Mas aí entra naquele critério do capricho, que é aquilo que eu falei para vocês num vídeo recente, que capricho é quando você, mulher, por exemplo, né, você vai se maquiar e normalmente uma mulher quer se maquiar para um outro cara ver, né, ou o homem quer pentear o cabelo para uma mulher ver, e o capricho ele tem que partir de um princípio diferente desse. Não é eu não vou pentear o meu cabelo para minha esposa ver, eu vou pentear meu cabelo para eu ver. Eu quero estar bem, eu quero estar bonito. E quando você vai fazer justamente esses ajustes no seu orquidário, para ficar algo padronizado, bonito de se ver, um arranjo na hora de você plantar, seja o que for, né? O substrato, a mistura do substrato e tal, quanto mais capricho tiver, não é para quem vai ver, não é para se alguém vai gostar ou não, mas é você, é os teus olhos que vão ver primeiro, é os teus olhos que vão encontrar, se deparar dentro desse espaço todo dia. Então vale a pena sim o capricho. Ele vai dar o triplo, talvez o quíntuplo de trabalho, mas ele vale super a pena no final. Você veja que mesmo nas bancadas, depois que a gente fez toda essa estrutura na parte de cima, eu consegui também dar mais espaçamentos para essas plantas que ficam em bancadas, né? Deixa eu apresentar essa linda para vocês aqui, ó, uma Cattleya purpurata tenebrosa, né? Cattleya tenebrosa áurea, magnífica, né? Muito bonita a planta. E mesmo nas bancadas, eu consigo ter também um espaçamento onde essa luminosidade entra, pega bastante nos espaços, e eu tenho um espaço variado, né? Sempre que eu falo para vocês, ó, palmos,
né, onde a gente consegue ter o espaçamento para que essas plantas possam se desenvolver, receber luz em todos os vasos, né? E na medida que isso vai entolcerando, você tem que ir fazendo os replantes, os cortes e tal, que é para atender justamente o critério de você não ter folha sobre folha, mato crescendo, etc. Então todo esse capricho, todo esse você fazer tudo organizadinho, te possibilita, além dessa beleza estética que causa aos teus olhos, você também vai melhorar muito o seu cultivo com as orquídeas, que é o principal objetivo. É o principal objetivo, meu Deus do céu, derrubar as plantas no chão. Deixar ela aqui para no replante fazer completar. Sendo assim, eu espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisa. Encerro com esse vazão aqui, ó, de Pseudencyclia primastocarpa ou Panarica primastocarpa, ou como você conhecer aí, né? Esse vaso magnífico aqui. Encerro esse vídeo no desejo de que você tenha aprendido um pouco mais, de que eu tenha contribuído um pouquinho mais com o seu cultivo e que a gente possa se ver no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!